São da igreja com a paz, Senhor. Amém. Olha, a igreja está de volta aqui, São Bernardo do Campo, igreja de Jardim Regina, nesse dia 14 de agosto de 2022. Estamos vivos no planeta Terra ainda, né? Amém. Muitas coisas aconteceram nesses últimos 2 anos, muitos nos deixaram, mas nós estamos aqui ainda. Amém. Graças a Deus. E vamos estudar uma lição importante dentro do livro que eu considero, do ponto de vista literário, um dos mais complexos da Bíblia, o livro de Juízes. O livro dos Juízes é um livro que fala a respeito de um povo que tinha tudo para ser feliz e escolheu a infelicidade. Tinha tudo para dar certo, ser um sucesso e, no entanto, foi um fracasso. Para que nós temos um livro assim na Bíblia? Geralmente a Bíblia, quando a gente considera a Bíblia, ela é totalmente atípica em relação ao retratar, por exemplo, os atos heróicos dos seus heróis, a vida dos seus heróis. Ela mostra também os defeitos, as falhas, os fracassos, as derrotas. E isso torna a Bíblia um livro singular. E o livro de Juízes, dentro desse complexo de livros que nós temos, no que nós chamamos de Antigo Testamento, né? Os judeus chamam de Tanar, né? Como um acróstico de Torá, Levi e Ketuvim, lei, profetas e escritos, é assim que fica a estrutura na Bíblia hebraica. Então, este Primeiro Testamento para nós é muito importante, porque o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer: tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então hoje nós estamos estudando uma lição que aparentemente não tem nada a ver com o povo de Deus hoje. E aí nós nos surpreendemos quando nós temos a compreensão correta desse livro, e principalmente do texto que nós vamos estudar. Nós vamos ver que tudo o que está acontecendo se deve a exatamente a falha no cumprimento de uma missão, de uma vocação. Uma nação que é escolhida para ser espelho para todas as nações da terra passa a vigorar no seu seio, operar dentro dela 2 processos. Primeiro, nós temos uma liderança que vai se degenerando, é um processo decrescente. E em segundo lugar, é um processo crescente de cananização, ou seja, eles vão se tornando cada vez mais imbuídos dos valores e de práticas e de comportamentos dos cananeus. Tinha de ser tudo diferente, se eles se moldassem aquilo que Deus declarou para eles, ensinou, está registrado, principalmente em Deuteronômio, toda a Constituição, né, que vai abarcar aspectos civis, religiosos, morais, éticos, tudo está ali. Olha, aqui está a Constituição de vocês, o modelo, o paradigma para vocês viverem e serem um sucesso, dominarem e não serem dominados, emprestarão e não tomarão emprestados. Tudo dentro dessa terra será abençoado, mais do que já é naturalmente. E então eles pegam essa Constituição e jogam-na fora. E à medida que vão se afastando daquela primeira liderança, depois que morre Josué, morrem os anciãos que estiveram junto com Josué, começam a vir essa sucessão de juízes, são chamados de juízes, mas que na realidade são salvadores, eles são, do ponto de vista jurídico mesmo, quem exerceu o papel de juiz foi Débora, mas do ponto de vista geral, eles são líderes levantados para tirar o povo de situações em que eles mesmos se metiam. Daí o livro apresenta na sua totalidade 12 juízes. Esses 12 juízes culminam com este que nós estamos estudando agora, Sansão. Nós vamos ver um nível decrescente de moralidade, nós vamos ver um nível decrescente de comportamento de acordo com os princípios de Deus. E por outro lado, nós vamos ver que ele encerra esse ciclo de 12 juízes
que são lideranças que em muito deixam a desejar. Por um lado, nós percebemos que isso vai acontecer ao longo de toda a história de Israel no Antigo Testamento, para mostrar a desesperada necessidade que eles tinham de um libertador que fosse impoluto, que fosse puro, imaculado, perfeito, todo-poderoso e com capacidade de livrá-los do pior problema que eles herdaram também junto com toda a humanidade. Os efeitos da queda impediram de eles serem essa nação perfeita. Entenderam o que eu disse? Sim. Todos, tanto os cananeus como eles, sofreram os efeitos da queda dos nossos primeiros pais. Então, tanto os gentios como os judeus, agora usando uma linguagem bem lá na frente, que aqui nós temos os israelitas, né, e os de outras nações, os pagãos aqui, eles estavam na mesma situação do ponto de vista da necessidade de um Salvador. Esse fracasso de liderança aponta para a necessidade de um líder perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, nós vamos aprendendo com a história de Israel e vamos ver que nesse momento específico, quando Sansão é levantado, ele tem algumas características que outros juízes não tiveram. Ele teve um nascimento miraculoso, por promessa divina, uma intervenção direta no meio do seu povo, né, do povo de Deus. O próprio Deus vem para poder dar a eles todas as coordenadas de como esse menino precisava ser criado, a fim de exercer a missão para a qual Deus o destinou. Através dele o Senhor iria começar a livrar Israel da mão dos filisteus. Tá? Vocês perceberam bem no estudo passado que, ao reportar aquilo que o anjo disse para ela, a última sentença que ela diz para o seu marido não equivalia exatamente àquilo que o anjo disse para ela? Alguém percebeu isso? Não, pelo jeito não perceberam, né? Estava lá. Nós estávamos lá em cima, o pastor Luiz Antônio estava lá em Mantena, né? Então, vocês observem bem que a última sentença, que é a mais importante, que fala a respeito da missão de Sansão, esta sentença, ela troca, e aí vocês vão ver uma certa semelhança lá com o Jardim do Éden, né? Da mesma forma como a serpente enganou a nossa mãe, nossa matriarca lá, Eva, ela, na hora de dizer o que Deus tinha dito, ela disse algo bem diferente, um pouquinho diferente. Assim também aconteceu com a mãe de Sansão, porque o que nós vemos aqui, deixe-me relembrar aqui o versículo, em que ela diz, vocês vão procurando aí, em que ela fala a respeito da missão. E esta missão, ela no finalzinho, na última frase, ela vai e não diz exatamente aquilo que o anjo lhe disse. Sim, o versículo de número 7, a última cláusula aí, nós temos: porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. E na realidade, a missão que o anjo revelou, né, está no versículo de número 5, né, diz aqui: porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Este é um dos grandes problemas que nós vamos perceber na vida de Sansão: a falta de consciência da missão, a falta de consciência da natureza do voto, que não foi feito voluntariamente por ele mesmo, mas o próprio Deus fez na vida dele um voto, e esse voto foi estabelecido com certas características que precisavam ser cumpridas. Entretanto, cabia aos pais a responsabilidade de serem coparticipantes da missão de Sansão. Em nenhum momento vocês percebem a consciência de Sansão
no que diz respeito a saber que ele é um líder que vai fazer com que a sua nação seja livre dos filisteus. E é exatamente isso é o que damos o nome de inadimplência vocacional. Sim, pastor? O senhor poderia ver para a gente na tradução original? Porque aqui nessa tradução que eu tenho, ela diz exatamente como está, desde o ventre até o dia da sua morte. Desde o ventre até o dia da sua morte, versículo 7. O que eu quero dizer é que essas duas últimas cláusulas, que o anjo diz que ela reporta, tem diferença. No versículo 5, sim, que o anjo falou, que ela reportou ao marido, é que reportou de modo diferente. Ele não falou que ia ser desde o ventre até o dia da sua morte, sim, desde o ventre, e Deus começaria a livrar Israel através dele. Bem, isso significa que se Sansão é levantado, ou seria levantado como líder para convocar a nação de Israel, tirar a nação de Israel da sua letargia, do seu comodismo sob o jugo estrangeiro, o que acontece? Vocês percebem que ele próprio não tem essa plena consciência, ele não convoca ninguém, isso não é comunicado a todos os anciãos de Israel, eles deveriam ser comunicados. Olha, desde pequeno esse menino, ele nasceu e ele tem uma promessa de Deus, e os pais comunicarem aos líderes naquela época para que todos ficassem preparados para que no momento certo ele liderasse Israel para conquistar o adversário. E vocês vão perceber que a falha, se percebe o quê? Que há uma falha já nesse processo de criação. Ele cresce totalmente alheio do ponto de vista do respeito que ele deveria ter ao voto denazireado. Ele faz questão de quebrar os votos em todos os aspectos possíveis, como também ele não tem uma consciência de missão. Ele age simplesmente por conta de situações que surgem e ele reage a essas situações. Então não tem algo planejado para que aconteça o livramento que Deus quer dar a Israel. E nós vamos perceber, por outro lado, que essa falta de preparo e essa falta de consciência de missão faz com que nós levantemos algumas questões, e a principal delas é a seguinte: por que mesmo nessa situação Deus usa pessoas como Sansão? Do ponto de vista moral, ele foi totalmente reprovado. Do ponto de vista do voto que Deus colocou na vida dele, ele deixou a desejar. E no entanto o Espírito do Senhor vinha sobre ele para executar determinadas tarefas. Sansão é modelo para que nós hoje sigamos? Ou para sermos usados por Deus? Fazendo a pergunta mais claramente, temos que ser igual a Sansão? Rebeldes? Ao contrário, temos que nos ater o padrão é esse, nos atermos àquilo que Deus nos ordena, sermos piedosos, buscarmos a santificação, prepararmos as nossas vidas de acordo com os parâmetros que Deus estabeleceu, e assim vamos ser instrumentos de Deus. Esta é a regra. Sansão é uma exceção. E por que ocorre essa exceção? Porque a nação precisa ser despertada da sua letargia. Eles se acomodaram sob o jugo dos filisteus. E então Deus levanta Sansão a despeito dele, tá? A despeito dele, Deus ignora, e para ver se desperta esta nação. No entanto, vocês vão perceber que esta nação não acorda, mesmo em face ao modo como Deus faz com que haja essa intriga entre Israel e os filisteus, para que Israel se levante e lute contra os filisteus e cumpra a missão que eles abandonaram lá atrás e são, por assim dizer, inadimplentes vocacionais. Ou seja, Deus dá uma missão e esta missão não é cumprida totalmente, ela é cumprida parcialmente ou até é abandonada no caminho, e aí se torna uma inadimplência
completa e total, e é exatamente o que esse povo está vivendo. É exatamente aí que nós vamos entender por que Deus, a despeito do Sansão, o utiliza para fazer com que haja um despertamento dessa nação. E vocês vão ver, por outro lado, como é que essa nação reage dentro de um comodismo que eles estavam até esse momento. Eles, em vez de acordarem, eles continuam dormindo na letargia. Então, o senhor acha que Sansão não Eu não sabia? acho. Não. Sansão não sabia da missão que ele tinha? Percebe-se. Ser libertador foi um erro da esposa de Manoá? Percebe-se isso desde o modo como ela percebe-se isso, o modo como ela passa a missão para o pai, que depois o anjo não aparece mais. Está registrado? E Eu acho que sabia, ele não sabia, com certeza me contou ele. bem, aí ficam duas posições, né? O que a gente vai perceber do ponto de vista do modo como ele agia, né? Sansão age de um modo que ele despreza praticamente tudo aquilo para que Deus o convocou. Essa situação de parecer que ele sabia é relacionada ao voto do nazireu, porque isso os pais tiveram que aplicar na vida dele. Então ele sabia, por exemplo, quando ele pega lá o mel, né, no corpo lá do morto, que ele também não podia se aproximar, ele esconde dos pais, porque o voto de nazireu ele sabia. O pastor está falando da missão. A missão dele. A missão de Começar a libertador. libertar. É isso? Como líder, exato, como líder, o que Sansão tinha que fazer? Bem, chegou o momento de nós cumprirmos aquilo para que Deus me levantou. Então, anciãos de Israel, ouçam, nós temos uma missão dada por um anjo, falou para minha mãe, falou para o meu pai, que eu vou ser através de quem o Senhor vai nos livrar desse jugo dos israelitas. Você lembra daquilo que acontece, por exemplo, com Eude? Eude, ele toma consciência da missão, o que ele vai? Ele já vai lá, né? Aquela ação com o Eglon, né? Foi uma porta aberta para ele chegar e voltar. Agora todo Israel me siga, porque nós vamos sair desse jugo. Sansão age. Já faz a faquinha especial. Sansão age de um modo que ele não se posiciona dentro dessa condição de líder para fazer com que a nação saia do jugo dos filisteus. É exatamente isso que é o grande problema que nós vamos encontrar aqui dentro dessa lição. E ele vai agir simplesmente por reações às situações que vão sendo criadas. Mas essas situações são criadas para que Deus desperte a nação para sair em campo e lutar contra os filisteus. O que vocês vão observar? Esse jugo dos filisteus ele vai prosseguir durante muito tempo. E depois vocês vão ver que a inadimplência vocacional faz com que essa nação esteja hoje em disciplina divina. Todas as coisas ruins que acontecem porque Deus está disciplinando a nação. O que vocês observam lá naquele ciclo? Israel está numa condição de paz e tranquilidade. Daqui a pouco Israel faz o que é mal aos olhos do Senhor. Deus vai e levanta o opressor para oprimir a nação, castigar a nação, disciplinar a nação. A nação clama a Deus. Então Deus vai e levanta um libertador. Aí esse libertador convoca a nação para sair da letargia e eles vão contra o adversário para cumprir a missão que foi deixada lá atrás. Isso é que se chama de inadimplência vocacional. Eles são vocacionados para fazer o quê? Qual é a missão de Israel? Tomar aquela terra e exterminar todos aqueles moradores ali com seus ídolos, com a sua idolatria, não por um ato arbitrário de Deus, mas porque lá atrás, em Gênesis capítulo 15, me parece o verso 16, vocês vão ver a causa disso. A medida da iniquidade daquele povo estava completada e Israel seria o instrumento de juízo de Deus contra aquelas nações. Deus iria punir aquelas nações e Israel seria o instrumento de punição daquele povo.
Então eles não estavam sendo punidos por um ato arbitrário, caprichoso de Deus, mas por conta de que Deus esperou aqueles 400 anos, por assim dizer, para poder então a medida da iniquidade deles estar completa, e agora chegou a hora do juízo. E ao entrar na terra prometida, Deus estava fazendo com que Israel fosse os agentes do juízo divino sobre aquele povo. Está dando para compreender? Então, quando eles falham nessa nação, quando eles falham nisso, aí vocês lembram de Deuteronômio 17? Deuteronômio é que vai dar toda a moldura para que vocês possam compreender a história de Juízes. Quando nós chegamos e analisamos o capítulo 7, vocês vão perceber que Deus dá todas as coordenadas do que eles têm de fazer. Como eles não fazem, nós vamos ver que as sequelas da desobediência estão sendo punidas em Israel, tanto internamente como por agentes externos. Vocês viram o capítulo 12, que trouxe aquela punição em que eles brigaram entre si. Eles se levantaram contra Jefté e brigaram entre si, e 42 mil morreram. É o juízo de Deus por causa da inadimplência vocacional. E quando vem de fora 40 anos de servidão sobre os filisteus, esses 40 anos de servidão também são uma disciplina de Deus, porque eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, quase sempre envolvendo a idolatria, que é uma abominação aos olhos de Deus. Com essa macroestrutura, com essa visão, nós vamos perceber exatamente que este último juiz é um dos piores de todos, e a despeito deles, por causa da letargia e da inadimplência vocacional, é que Deus o levanta e o usa a si mesmo para ver se eles despertam, e mesmo assim eles não despertam. Vocês vão acompanhar isso no capítulo 14, capítulo 15 e o capítulo 16. Vocês vão ver que, se Sansão tem uma plena consciência de missão, a vida dele não terminaria daquele jeito. As coisas que ele faz, que ele se permite como escolhido de Deus para uma missão, elas acabam levando à tragédia da sua morte, que não precisaria ser daquele jeito. Ao contrário, ele nem precisaria morrer. Ele estaria numa condição, se ele tivesse consciência de missão, de levar todo o seu povo a ir à luta, e eles então vencerem o inimigo e saírem do jugo do adversário. Então, vocês vão ver que esse é o último juízo, do capítulo 17 em diante. Vocês vão ver líderes, até aí líderes que fracassam. E de capítulo 17 para frente, você vai ver uma ausência total de liderança até o final do livro. Então, capítulo 21. Então, por causa da falta de informação, de conhecimento de Sansão, ou da educação dele para ser um dos líderes nessa condição, foi o que leva o Espírito de Deus a impulsioná-lo para os filisteus, para que houvesse uma ocasião, um motivo para a guerra? Sim, um despertamento da nação, porque a nação vai estar numa letargia. E quando está numa inadimplência vocacional, é aquele tipo que fica, nós estamos já subjugados a eles mesmo, e é isso mesmo que tem que acontecer, e a gente merece isso mesmo, e tá bom assim mesmo, não vamos fazer nada não, isso aí, não, é melhor ficar quietinho aqui do que ficar arrumando problema, né? Vocês vão ver isso quando eles entregam, juntam 3 mil homens para entregar Sansão ao adversário. Aí Deus, apenas com um, consegue derrotar 1.000, e com 3 mil, o que Deus não faria? A luta não era deles, mas eles se esqueceram da missão lá atrás também. Eles estão em inadimplência vocacional. E essa inadimplência, essa dívida que fica acumulada, acaba criando essa letargia. E está tudo bem, é melhor a gente entregar esse homem para lá, para os filisteus, do que ficar arrumando problema para os filisteus, para a gente poder entrar em guerra. Né? E isso vai levantar uma série de questões, né, que eles provavelmente, por que Deus não nos deu uma terra em que nós não precisaríamos brigar para poder obter essa terra? Mas na realidade eles estavam envolvidos no que se chama de guerra santa. O que é a guerra santa? É a punição do pecado daquele povo que está predito lá atrás, 400 anos antes, quando Deus fala para Abraão. Ele iria dormir com seus pais, mas
lá no tempo certinho, a quarta geração lá na frente, iria entrar naquela terra onde ele estava, porque a medida da iniquidade dos amorreus não estava completa ainda. Então essa inadimplência vocacional é que provoca toda essa situação. E Deus usa pessoas como Sansão para despertar os inadimplentes. A inadimplência vocacional é algo que tem muito a nos ensinar hoje, porque nós também temos uma missão. Cada um de nós, quando vem ao mundo, vem com um projeto de Deus desenhado para cada uma das nossas vidas. E à medida em que nós não aceitamos esse projeto na nossa vida e não nos submetemos a ele, nós nos tornamos os Sansões dos dias de hoje, revoltado, por assim dizer, com o projeto de Deus, fazendo tudo para, em vez de cumprir a vontade de Deus, cumprir a nossa própria vontade, e depois colhemos as consequências. E isso nos ensinou muito na aula passada lá em Mantena, né, porque nós temos muita inadimplência nos nossos dias. Se nós observarmos, né, quantos que têm a oportunidade, o privilégio, né, de nascer numa obra como essa, de ter o privilégio de conhecer o que nós conhecemos, e no entanto não abraçam a missão que Deus dá a cada um. Mães que não querem mais ser mães, elas determinam simplesmente: eu vou ter tantos filhos quanto eu quero. E Deus tem um projeto, Deus tem uma quantidade de filhos para cada irmã. Ele já falou isso para nós. Então, se há uma rebeldia no que diz respeito a isso, provoca inadimplência vocacional, e isso traz consequências. Então, tudo isso que nós vamos ver aqui, a criação dos filhos, é algo muito importante, né? Vocês vão observar quando Deus fala para nós, o cuidado que temos que ter em relação a criar os nossos filhos, em procurar incutir neles, para que eles são sendo criados, em que ambiente eles nasceram. Deus tem uma missão. O Senhor falou que algumas estão cuidando de diáconos, de evangelistas, de pastores, de profetas. Então há uma responsabilidade muito grande dos pais em não deixarem essa missão de lado, para que os filhos possam cumprir o projeto de Deus na sua íntegra e não agirem como Sansão. Essa conscientização, esse inculcamento, esse inculcar da vontade de Deus tem que vir desde a sua tenra idade, para quando chegar na idade madura, saber para que veio, e não acontecer aqueles eventos que aconteceram aqui, que são, por assim dizer, eventos que Deus motiva para ver: dormente, acorda, desperta, tu que dormes, acorda, e a nação toda fica numa condição em que não cumpre a vontade de Deus. Cumprir a vontade de Deus parcialmente é inadimplência, pela metade é inadimplência, 99% é inadimplência. E a inadimplência vocacional traz as suas consequências. Exemplo que nós temos em Mantena. Hoje nós estamos sem a voz de Deus. Problema? Qual o problema? Inadimplência vocacional. Deus fala, faz assim. A gente faz assado e pensa que fica do mesmo jeito. O Senhor chega e diz: para que eu vou falar mais? Para não obedecer? Você sabe a minha voz. Pronto, acabou. 8 anos. 8 anos. Percebe? Então, o que isso vem a nos ensinar já de início? Que nós temos que ir aonde nós deixamos a missão para trás e fazer aquilo que Deus mandou, enquanto tivermos tempo, enquanto Deus for tolerante e paciente para nos dar a oportunidade. Essa nação não acaba, não se extingue, porque Deus tem uma missão com ela. Mas o que ela sofre ao longo de todo o Antigo Testamento e até os dias de hoje, nós vamos perceber que é por conta dessa inadimplência vocacional. Não se deram conta para que Deus os colocou no mundo. Esse é o grande problema também da igreja. A igreja, praticamente, quando eu falo da igreja, eu falo da igreja como um todo, no planeta Terra.
não está consciente da missão e daquilo para que foi levantado no mundo. E aí se canaliza também, absorve aquilo que a sociedade impõe a ela e fica praticamente como aquilo que Jesus disse: o sal perde o sabor e só serve para ser pisado pelos homens. Então, com essa introdução, nós vamos aqui ao casamento de Sansão e o seu enigma e ver como esse eixo de abordagem que eu dei para vocês funciona muito bem para nós entendermos o texto que vamos estudar no dia de hoje. Pastor, então também o cuidado que nós precisamos ter hoje, cada um de nós, é que o meio ele influencia no nosso comportamento, não o caráter, né? Mas influencia muito no nosso comportamento. Então, a gente não pode se deixar influenciar pelo ambiente que nós estamos frequentando. Casa, escola, trabalho, casa dos pais, amigos, né? Porque o que a gente está vendo então, que essa condição aí do ambiente que eles entraram, né? Saindo do deserto e entraram numa terra, e eles deixaram que aquele meio, aquela condição de vida influenciaram ainda a ponto de afastá-los de Deus. Exatamente. E vocês observam bem que nem os 10 mandamentos foram dados de uma forma, né, ribombante, aqueles trovões, relâmpagos, para ver se eles tinham consciência, né, do que Deus estava: não terás outros deuses diante de mim. Então todos ali participaram, ouviram, tiveram consciência do que Deus estava ordenando. Chega lá no tempo prometido, essa geração que esquece do passado, apaga o passado, vai fazer exatamente o que Deus proibiu. Eles não foram colocados na terra prometida para se tornarem cananeus. No entanto, vocês percebem que eles estão a cada vez mais no livro de Juízes se canalizando. E aí é algo que a gente percebe que nós temos também uma responsabilidade. Nós somos influenciadores, sal para salgar o ambiente, luz para iluminar o ambiente onde nós vivemos. A igreja tem ela é sal e ela é luz. E não o contrário, absorver aquilo que a sociedade impõe com a sua vida pecaminosa, impõe sobre a vida da igreja. Em todos os ambientes onde cada um de nós está, nós somos influenciadores através da palavra do Evangelho, daquilo que nós conhecemos. E não devemos absorver aquilo que está ao nosso redor. Então isso é algo muito importante. Isso é muito importante. Segundo o que cantamos hoje, né? Sou forasteiro aqui. Terra estranha estou. Então essa consciência de missão é que pode nos fazer, e deve nos fazer, ser, né, como o Senhor quer que sejamos. Vai agora observar, você observe agora a definição do que nós somos através do apóstolo Pedro. Vós sois a nação santa, vós sois o povo adquirido para anunciar, né, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esta é a missão: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esta é a missão, esta é a nossa missão. Então nós temos que nos ater à nossa missão. E quase sempre essa síndrome de Sansão afeta a muitos. Alguns são revoltados porque foram escolhidos para esta missão. Vê se pode, faz sentido? Não é? Faz sentido? Mas quem tinha que ser revoltado é aquele que vai queimar das chamas do inferno. Nós não, fomos eleitos por Deus, chamados por Deus, para Deus nos salvar, nos dar o seu Espírito Santo, colocar os anjos dele ao nosso redor, para nós caminharmos onde nós formos. Nós somos como uma companhia celeste do nosso lado, 24 horas. Para pensar, o privilégio. E temos a certeza absoluta de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e vamos na eternidade estar com o Senhor para sempre. Amém. Gente, quem tem uma consciência disso, não é? Se entrega a esse projeto, porque não tem nada mais prazeroso no mundo do que isso. Fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e temos o privilégio de sermos vocacionados para isso, não é?
É isso, amei Jacó e aborrecia Esaú. Ó, triste de Esaú, feliz de Jacó. Feliz de você, triste daqueles que Deus nos escolheu. Percebe? Então nós temos que, já vamos aprendendo aqui nessa lição, né? Eu pelo menos estou aprendendo alguma coisa aqui. Vocês também estão? Amém. Então tá bom. Então vamos aqui ao casamento de Sansão. Nós estamos aqui na segunda parte. E vocês observem bem, toda a história dentro desse livro e dentro de qualquer livro em que se dedica muito espaço para dar detalhes e o modo como o narrador narra essa história, é preciso você ter bastante atenção em cada frase, em cada palavra, em cada oração, tudo aquilo que você vê descrito. E ele dedica aqui, capítulo 13, 14, 15, 16, para falar desse último juiz, é porque a história dele é muito importante. A história dele é muito importante e vai nos instruir. Então vamos à primeira pergunta. Em que cidade Sansão foi e o que ele viu lá e o apaixonou? O que ele pediu que seus pais o fizessem e o que eles lhe disseram com ar de desprezo? Versículos 1 ao 3. Versículo 1 ao 3. A cidade é Timná. Porque no hebraico ela é Timnata. Então, como ela é Timnata, algumas versões colocam Timnat. Então, e ela no hebraico aqui ele viu uma mulher filisteia. Esse Timnata aqui, na realidade, é Timná com mais o indicador aqui de direção. Aí fica Timnata, mas ela é Timná. Ele viu uma mulher filisteia. Se apaixonou por uma mulher filisteia. Desceu Sansão, versículos 1 ao 3, e desceu Sansão a Timná, e vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: viu uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, agora pois tomai-ma por mulher. Então ele vê, quando ele vai nessa cidade ali dos filisteus, ele vê uma das filhas, uma mulher lá das filhas dos filisteus, e ele sobe e declara ao pai e à mãe. E quando ele diz para o pai e para a mãe, ele diz: agora pois tomai-ma por mulher. Ele faz uma proposta lá para que ela seja minha mulher. Bem, tem um problema aí. De imediato tem um problema. E esse problema vai gerar dois problemas. O primeiro problema é que Sansão deveria buscar mulher lá dos povos que Deus disse que não buscasse. Não. Então tem um problema aí, né? Então ele vai apresentar uma proposta que forçosamente os pais, sabendo da ordem de Deus, eles vão vetar isso. Não pode. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? Então os pais ali estão conscientes de que ele deveria buscar uma esposa dentre o seu povo e não fora do seu povo. Aí ele mostra também que ele não sabia da missão dele, né? Não, agora que vem o segundo problema. Porque ele falou assim, tem a ordem de Deus de não haver mistura. Sim. Né? E os pais ali não fizeram ênfase na voz do Senhor, Não, ali na ordem de Deus ali para ele, e falasse para ele a missão que ele tinha. Se eles relembraram aqui, eles relembraram, preste atenção no que eu vou dizer aqui, eles relembraram aqui uma ordem de Deus, do ponto de vista canônico, das coisas certas, ele não deveria buscar mulher entre os filisteus. Nessa situação de inadimplência vocacional, da que a nação está, para despertar essa nação tem que surgir uma tensão.
E essa tensão é exatamente o que? É Deus provocar isso. É a segunda pergunta. Vamos logo a ela, para vocês entenderem aqui o porquê que um problema cria o segundo problema. O que estava acontecendo com Sansão, que seus pais não entendiam de onde isto vinha, e o que o povo estava dominando sobre o povo de Israel. Aí você vê o versículo 4, é o versículo que o narrador vai nos surpreender, que Sansão está desejando casar com a mulher dentre os filisteus. Os pais sabem que isso está contra a vontade de Deus. O problema é que é o próprio Deus que está provocando isso. Mas, versículo 4, seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois o Senhor buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Então olha o segundo problema. É um problema que Deus dá uma ordem e Ele é o único que pode passar por cima dela. Ele dá a lei da gravidade, que você chega em cima do mar e afunda, mas Ele é o único que pode chegar e dizer, eu vou andar sobre o mar. Ele pode quebrar as suas próprias regras quando tem uma finalidade específica. Está dando para entender? Né? Aquele problema todo dos judeus na época de Jesus, quando Jesus curava no sábado. Não, no sábado não pode fazer nada, no sábado não pode fazer isso, no sábado não pode fazer aquilo. E Jesus chega, eu sou o Senhor do sábado, eu faço o que eu bem entendo no dia que é meu. Você percebe bem? Deus pode, você não. Você vai pela regra canônica, vai escolher uma esposa, é aqui dentro, não é lá fora. Tá? Mas nesse caso específico, isso era um problema criado pelo próprio Deus. É por isso que eu estou falando para vocês que esse livro é um livro, do ponto de vista da complexidade, ele não é tão simples de se entender. Então é preciso que a gente para pensar e comece a estudá-lo bem meticulosamente para poder entender o que está acontecendo, porque senão você fica perdido. Se Sansão tivesse desde o começo abraçado a missão dele, não precisaria o Senhor agir dessa forma. Seria outra história. Tudo canônico. Ele ia casar lá dentro do povo dele, ia cumprir o seu voto nazireu, ter a sua esposa e ser um líder para a nação toda ir para a guerra com ele. Isso. Seria ser mais comum. Ele não abraçou a missão, o Senhor o impulsionou para arrumar uma confusão. Exatamente. Tá? Então, vocês estão começando a perceber bem? Deus dá uma ordem, Ele é o único que pode, por ocasiões, isso aí é aquilo que se chama de exceções, Ele pode quebrar a ordem que Ele mesmo deu. Estão percebendo bem? Por isso que o livro de Juízes é um livro, não é para amadores, é preciso ter bastante cuidado para poder aprender. E isso não é regra, viu? É uma exceção que o próprio Deus cria. Porque o que diz no finalzinho do versículo? Naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E é exatamente, se tivesse acontecido do jeito que Deus falou, toda a nação saberia, Sansão é o líder que Deus levantou. A qualquer momento, vamos preparar o exército, porque a qualquer momento ele vai nos convocar para nós nos livrarmos do jugo dos filisteus. Nas condições normais de temperatura e pressão, aconteceria assim. Porém, por conta da inadimplência vocacional, acontece que Deus tem de fazer tudo diferente. Aí que você pergunta, por que Deus usa pessoas como Sansão? Porque é exatamente o instrumento que ele precisa, com toda a sua complexidade, para poder acordar a nação que está dormindo. Aí tem que haver um conflito. Mas como é que eles vão entender o conflito? Preste atenção no decorrer do estudo. Terceira pergunta. Estão acompanhando aí, irmãos? Estão para acompanhar bem? Irmãos aí estão indo bem? Acompanhando bem? Entendendo bem? Depois vamos explicar, né? Quero ver vocês pregando logo mais aí. Quando Sansão ia com seus pais, que animal veio contra ele? O que Sansão fez sem ter nada na mão? E o que seus pais não ficaram sabendo? Versículos 5 e 6. Por conseguinte, versículos 5 e 6 são versículos bastante complexos, mas você vai perceber que na realidade, no momento em que ele sai
ele saindo com seus pais e de repente acontece esse episódio do leão. Então é algo totalmente à parte que os pais não tomam ciência daquilo que acontece. Fica meio difícil de entender, que fala que os pais saíram com ele. Exato. Como os pais não viram. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timná. E chegando às vinhas de Timná, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então observa bem que o leão lhe saiu ao encontro dele. Então isso observa bem que ele não está na companhia dos pais. Eles foram por caminhos, não se sabe o que aconteceu, né, nesse trajeto. O narrador não nos dá, ele nos deixa voando sem saber. A gente só sabe o que? A parte da companhia dos pais, ou se os pais estavam vendo. Ele foi se esconder na vida. Então, tem alguma coisa aí que não está claramente descrito. Normalmente a vinha ficava no caminho, né? Então, pode ter sido saído da presença do pai para uma necessidade fisiológica. Então, a gente vai ter que conjecturar alguma coisa. Mas assim, não é fácil entender por que os pais não estão vendo. Ele saiu da presença dos pais. E ele saiu também do caminho. Porque na volta ele vai sair do caminho para achar o leão. O ponto aqui é exatamente o que se chama de criação é uma criação de tensão, porque se Sansão está chegando às vinhas, é um lugar que para ele tinha que ser como a árvore proibida lá do Jardim do Éden. Não é? Ele não podia tomar absolutamente nada derivado de vinho, das uvas, das vides. Então já é um ambiente inóspito para ele, perigoso para ele, por causa do seu voto de Nazireu. E você observa bem que é exatamente nesse lugar ali que um leão lhe sai ao encontro. Tipo, sai daqui, sai daqui, será? Tá? Será que o leão está fazendo um trabalho aqui? Mas a gente não vai conjecturar, vamos simplesmente nos ater aqui à narrativa. O fato dele matar o leão não tinha problema, né? Ele tinha que se defender, né? E além do mais, ele matou o leão por conta de quê? Versículo 6. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, ou seja, fendeu o leão de alto a baixo. O leão veio acima dele e conseguiu pegar embaixo. Que força, hein? O leão rasgou no meio. Tá? Como quem fende um cabrito, é uma força sobrenatural, e essa força vem aqui do Espírito de Deus, porque Sansão não pode morrer, ele está levantado para uma missão, e essa missão é exatamente despertar o seu povo para sair da inadimplência vocacional, e chegou o tempo da libertação, e chegando o tempo da libertação, tem que algo acontecer para eles saírem desse jugo que eles estavam no comodismo, subjugados 40 anos sobre os filisteus, e está tudo bem, está tudo bem, não se pode acomodar. E diz mais, como quem fende um cabrito, fender um cabrito já é difícil, dirá fender um leão, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. Então, observa bem que, se não, o narrador, ele conta as coisas para você chegar às conclusões. Significa que eles não estavam, nesse momento, junto com o pai e com a mãe. Percebe? Então, o livro, o narrador desse livro, ele é tão inteligente, né? Ele é tão inteligente que você precisa perceber todos os detalhes da narrativa. Tudo que ele diz é importante. Nada do que ele diz é supérfluo, tudo tem uma finalidade. E o objetivo aqui é exatamente porque Sansão tem que se casar com essa moça. Só que vocês vão perceber que ele oculta isso de seu pai e de sua mãe. Aí a próxima pergunta é a seguinte: quando Sansão voltou àquela cidade para efetivar o seu casamento, o que foi ver fora do caminho e o que ele achou e foi comendo com seus pais? Versículo 7 a 9
Eu estou lendo aí na versão, eu gosto de ler na versão NVI, que ela é bem mais simples. Mas aqui, qualquer coisa a gente traduz. Para vocês estão acostumados, então a gente segue aqui a revista corrigida. Versículo 7 ao 9 diz o seguinte: desceu e falou àquela mulher, e agradou aos olhos de Sansão. O verso 7, na versão NVI, então foi conversar com a mulher de quem gostava. Então fica bem mais fácil. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Então, passado algum tempo, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Daí, o que vocês vão observar que acontece? Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Qual é a quebra aqui do voto de Nazireu dele? É a questão de envolver com o cadáver. Tá? Então, já é um ponto que vocês vão observando que ele não leva muito em consideração o seu voto de Nazireu. E ele tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel e eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Por um lado, se ele conta a história, Robert Chisholm, ele traz aqui um autor dizendo que, por um lado, ele conta para os pais a questão do leão que o ataca no caminho, aí poderiam os pais falar: olha, isso aí já é um aviso divino para você não ir lá casar com essa moça, né? Então aconteceu alguma coisa que você não deveria ter ido lá, sorte que Deus lhe deu livramento. Mais ou menos assim que o Chisholm aborda a situação. Por outro lado, vocês percebem bem o modo como ele leva o seu voto de Nazireu. Ele está no meio das vinhas, você sabe se pegou um ovinho para comer, né? Opa, para de fazer isso aí, rapaz. Não é? Ou outra coisa. O que também os seus pais aqui, por não saber que aquilo era tirado do cadáver, e os pais eram co-participantes da missão. Contudo, vocês percebem bem que eles também comem e não sabem que o mel foi tirado do cadáver do leão. Mais preocupado ainda eles ficariam, né? Pelo fato dele quebrar o voto. Você quebrou o voto, ele que raspar a cabeça, e, né, se esperar 7 dias, lavar. Tinha que ter todo aquele procedimento que números 6. De purificação. Exato. De purificação, a cada quebra do voto, corta o cabelo, faz todo aquele ritual. Né? Sansão não, Sansão vai direto. Vai numa trilha só. Não fez o certo que teria que fazer. Errou 2 vezes. E por aí vai. Porque quebrou o voto e porque não consertou, não fez a purificação. Como deveria. E aí fica claro também porque os pais não souberam na primeira nem na segunda. Porque Sansão ele sai do caminho. Então ele pode sofrer um pouco qualquer coisa, mas que os pais continuaram no caminho e ele encontra na frente. E agora ele dá o mel também. Então eles não tiveram como ver porque ele sai do caminho. Uhum. Então não saiam do caminho. Nada de atalho. A pergunta de número 5: quantos homens estavam no banquete nupcial de Sansão? O que ele deu para eles resolverem? E o que lhe dariam se não conseguissem decifrar? Aí vem a questão do enigma. O enigma que é proposto, né? O Sansão. E os versículos 10 ao 12 nos diz assim: vou ler na NVI. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Toda esta cerimônia que acontece ali, ela acontece de acordo com, ao que me parece, nós não temos informações específicas, de acordo com os moldes, né, dos filisteus. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa.
E disse-lhe Sansão: vou propor-lhes um enigma. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Qual é a proposta dele aqui? Se vocês puderem dar-me a resposta durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. As vestes internas e externas aqui. E isso já começa a ser também um motivo para que haja uma intriga entre eles. Tá? Toda a história, todo o enredo está sempre com um elemento que vai produzir um atrito. Tá? E é exatamente isso. E esse atrito é para fazer com que os filisteus se levantem contra Israel. E Israel acorde do seu sono e vá à luta, porque ali está um libertador, porém não consciente da sua missão de fazer com que eles despertem desse sono. E no entanto, ele é o juiz desse período, levantado, mas não trabalha de acordo com os moldes que Deus estabeleceu. E então a próxima pergunta é: em que Sansão se inspirou para formular o enigma? Como foi expresso o tal enigma e o que os homens fizeram para descobrir o tal enigma? Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês lhe darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Propõe-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Verso 14. Disse ele então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Este é o enigma. Sem o contexto, eles não tinham a mínima ideia de que Sansão estava falando. Ele formulou pelo que ele viveu. Pelo que ele viveu, é uma experiência singular que ele viveu, então ninguém ia descobrir exatamente do que eles estavam falando. E nem os pais sabiam. Nem os pais, ele não contou nem aos pais. Eu não contei nem para os meus pais. Exato, você vai ver mais à frente. Durante 3 dias eles não conseguiram dar a resposta. Procuraram de um lado, procuraram do outro, pensaram, ficaram sem dormir e ninguém conseguiu decifrar o enigma. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Ou seja, se eles tivessem de dar aquele presente forçado à Sansão, por conta do enigma, seria um prejuízo para eles. Mas vocês observam bem que ela vai então ser um instrumento ali para poder ficar em cima de Sansão dia e noite ali, para perturbar até que ele contasse para ela. E na realidade ela tinha uma ameaça por trás de ser morta e também os seus pais. Talvez se ela chegasse para ele e dissesse o que poderia estar acontecendo, seria diferente. Ela chegaria: olha, eles vieram, me ameaçaram, e então eu preciso de saber, ou então nós vou morrer. Você tem que escolher aí o que pode acontecer. E aí poderia mudar toda a história. Mas ele fala depois: se vocês não tivessem ali cavado a minha novilha, vocês não iam saber. Sim, mas ele soube disso depois. Quando eles contaram, já tinham decifrado, aí ele soube. Não, foi ela que contou para eles. Ela era a única que sabia, foi ela que contou para eles. O que eu falo é o seguinte: se antes de acontecer o que acontece mais à frente, o enredo poderia ser diferente. Se ela conta para ele: ó, Sansão, eles vieram me ameaçar aqui e disseram que vão me queimar e vão queimar os meus pais e toda a minha casa. E então aí, o que eu faço? Eu estou ameaçada de morte. Aí a solução ia dar uma solução, né? De repente ia lá e ia fazer o contrário, ia queimar a casa deles. Ela pensou: Sansão é um só, os companheiros são 30, ele não vai conseguir
não sabia da força dela. O medo vai matar eu, meus pais e mais o Sansão. Alguém ia morrer, só não seriam as queromitas, né, que pagaram por isso. Pagaram o preço sem ter nada a ver com o assunto e, na realidade, tendo, né? Eles- Não tem nada a ver com o assunto e, ao mesmo tempo, eles não tinham tem. nem Por que ter quê? nascido. Por que eles tinham problema? Porque estão lá naquela lista negra lá de Gênesis, capítulo de número 15, verso Eles não 16. tinham nem que ter nascido. Não, mas eu seria aqueles 30, né? Aqueles 30 ali. Aí, então, vamos aí à próxima pergunta. Pastor Fabiano, Sim? se eu conseguir, porque é como está no texto que a gente lê, né? Está dizendo aí que no 7º dia eles foram ameaçá-la. Mas os 30, né? Uhum. Os 30 filisteus foram ameaçá-la de botar fogo nela e na casa do pai dela, mas no 7º dia. E a frente vai dizer que ela chora os 7 dias das bodas dela. Vocês vão ver isso aqui, alguns manuscritos da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e é também a versão siríaca, aqui, tem uma nota aqui, né, diz 4º dia. E o texto massorético, que é o texto hebraico aqui, diz 7º dia. Que é o texto que nós estamos vendo aqui a tradução. Versículo 15. Está aqui. Vaeri Baion Hashivi, e aconteceu que no 7º dia, vai o Meru. Aí aqui Leeshet Shimshon, disseram a mulher de Sansão. Aí então, segundo o texto massorético, que é o texto que segue, por exemplo, a versão revista e corrigida, vai dizer no 7º dia, versículo 15. E a NVI segue, por exemplo, a Septuaginta e a versão siríaca, diz que no 4º dia. Faz mais sentido, né? Que faz mais sentido até, porque se ela durante todo esse tempo ficou chorando, então não foi no último dia, né? Então às vezes acontece essa questão de problema de manuscrito, na hora de fazer a grafia do texto. E quando ele fala lá que eu não revelei aos meus pais, entendeu? Ele não deu a resposta quando ela perguntou. Aí depois que ela foi insistindo, de tanto aborrecer ele, é que ele falou. Não é isso? Então, versículos 16 e 18. Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai e nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Então ele aqui já está saindo fora. E ela chorou durante o restante da festa, da semana da festa. Então, se você ver aqui como está na revista corrigida. Na revista corrigida, e chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Então você vai ver que há uma discrepância aqui. Existe choro durante os 7 dias, então essa ameaça não veio no 7º dia. Então é exatamente por isso que tem uma diferença de manuscritos aqui. Aí cada uma versão vai trazer uma forma como estava. De repente a Septuaginta está diante do manuscrito na época que constava 4º dia. E por aí vai. Mas isso é uma questão de crítica textual. E ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Povo bom esse, viu? Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que o mel?
O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Aí Sansão, né, deu logo, atinou logo, né, para o que aconteceu. Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então vocês araram com a minha novilha, ou seja, usaram a informação privilegiada que a esposa tinha e fizeram exatamente o que não deveriam fazer. Aí vamos à última pergunta de número 8. O que veio sobre Sansão e o que ele fez para conseguir as 30 mudas de roupa? Para onde ele voltou? O que foi tomado dele e dado a outro? Então, nesse momento específico, o que acontece? Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele desceu a Ascalon e matou 30 homens, então naquela lista negra lá de Gênesis. Pegou suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. E aí então começa todo o trâmite. E exatamente depois disso aí você vai ver o capítulo 15, é um capítulo central para você então amarrar o que está no capítulo 13, no capítulo 14 e depois no capítulo 16. Vai mostrar a inadimplência vocacional, porque é exatamente desse capítulo que quando o povo de Israel tem que reagir para se livrar dos adversários, acontece algo totalmente contrário. Eles entregam Sansão nas mãos do adversário, em vez de se unirem a ele para lutar contra os adversários, se acomodando na sua inadimplência vocacional. Pastor, Sim. Aquela mesma dúvida que eu tive lá em casa, eu creio que os irmãos também devem ter, desse amigo de Sansão que sim, por exemplo, o padrinho do casamento, né? Dentro daqueles 30 ali tinha aquele que era o padrinho do casamento e estava acompanhando. Então, os outros 30, eles eram lá, tudo dos filisteus. O casamento foi feito lá, né? Na Filistia. Então, esse é o que estava acompanhando. Chegou a se casar. Quem? Sim, o casamento aconteceu, porém, nesse dia aí, em vez de continuar lá, ele, com raiva, ele volta e vai lá, volta para sua terra, vai para o meio de seus pais. Mais tarde, no capítulo 15, ele volta lá para reclamar a esposa. E aí acontece de o pai dizer que ela tinha sido entregue ao padrinho do casamento. Aí que vem aí que começa o conflito, né? O conflito maior. Né? E vocês já, com essas dicas aí, vocês vão ter uma condição de estudar bem. É bom que a gente já pudesse emendar aqui. Mas deixa eu só pegar aqui alguns aspectos importantes de lições que podemos tirar desse capítulo. Então aí é um casamento sem lua de mel. E aqui na questão das ênfases temáticas, a gente tem bastante tempo aqui, temos mais um pouquinho de tempo. Vamos ver aqui o que o Robert Chisholm coloca como ênfases temáticas, que é muito importante. Ele diz assim: mais uma vez, a rebelião de Israel resultou em subjugação. Mas desta vez o povo não clamou ao Senhor. Vocês observem que a intervenção que Deus faz através de Sansão é algo totalmente, uma deliberação totalmente de Deus. Deus viu o anjo, fala para uma mulher estéril que ela vai ter filho, e ela poderia ter perguntado como é que vai ser o nome dele. Ele botou filho do sol, Samson. Não tem nome nada a ver com o nome dos israelitas. Né? E por aí vai, você vai ver uma série de problemas complexos que vão surgindo. Mas dessa vez o povo não clamou ao Senhor, os israelitas se resignaram diante da sua condição, ficaram tranquilos, deixa assim mesmo, não vamos mexer com isso não. Mesmo assim o Senhor decidiu intervir, dando
vida ao ventre estéril da esposa de Manoá. Sansão não compreendeu seu papel como servo consagrado de Deus. Em sua alegria pela sua gravidez, a esposa de Manoá não comunicou ao marido o papel de Sansão como libertador de Israel. Sansão não demonstra que se tenha visto nessa função. Seus conflitos com os filisteus eram motivados por vingança pessoal, mas não por uma visão mais ampla, de que eu tenho a missão de livrar esse povo dos filisteus. Sem entender a importância de seu status de nazireu, Sansão esteve disposto a pô-lo em risco e eventualmente cedeu à gratificação pessoal. Nesse encontro, por exemplo, nós vimos na lição de hoje, ele pegar o mel de um cadáver e está pouco ligando com o voto de nazireu. Bem, e nada a ver. E também entrar na vinha, né? Ele não podia ter contato É com um nada lugar que disso. ele deveria estar bem distante. Ele não poderia ter contato com nada da vide. Em alguns aspectos, Sansão representava Israel. A despeito de seu início milagroso e seu tremendo potencial divino, ele, Israel, não cumpriu seu chamado como servo consagrado de Deus. Israel, para Deus dar a eles esta missão, quantos milagres fez, as derrotas que foram infligidas aos adversários, os milagres que Deus fez naquela tomada da cidade de Jericó, uma muralha fortíssima caindo sobre toque de trombetas. Então, mostrando que Deus estava com eles, que eles tinham que cumprir aquela missão. Cada batalha tinha uma estratégia específica de Deus. Então Israel parou, não cumpriu totalmente a missão. Sansão está exatamente refletindo o que Israel está vivendo. Ele se tornou um prisioneiro humilhado em solo estrangeiro, mas no fim foi vingado por Deus quando implorou desesperadamente pela intervenção divina. A morte de Sansão na ruína do templo filisteu completa o declínio da liderança israelita. Ele não precisava morrer desse jeito, nem era propósito de Deus que ele morresse desse jeito. Uma fé deficiente e a falta de sabedoria culminaram em ignorância espiritual e profunda doença. Esse vácuo de liderança caracterizou esse período de caos na história de Israel. Aí vocês vão ver os capítulos 17 ao 21, em que não há mais nenhum líder levantado e o povo está entregue a si mesmo. E vocês vão ver que, apesar de Deus usar instrumentos externos, Ele vai também fazer com que eles mesmos sofram os males dessa inadimplência vocacional e se matam entre si, quase uma tribo extinta. Acontecem coisas terríveis, né? Coisa tipo de cananeu mesmo, dentro da nação eleita do povo adquirido. Professor, posso classificar essa situação como apostasia? Sim, eles se apostatavam periodicamente. Se apostatavam, aí daqui a pouco, estamos em sofrimento, Senhor, nos tire desse sofrimento. Clamavam a Deus, aí Deus enviava um libertador. Ficava tudo na bonança, daqui a pouco se esqueciam de tudo e voltavam para a apostasia. Então, apostasia intermitente. Ora, acontecia de ela vir, daí vinham as consequências, eu levanto o libertador, e por sua vez, esse libertador dá um período de paz, logo em seguida eles aproveitam o período de paz e apostatam de novo. Mas isso sempre por causa que tinha um homem na liderança do povo. Se esse homem saía o homem da liderança do povo, eles caíam no pecado de novo, não era? E o que acontecia, muitas das vezes, mesmo com a liderança, aconteceu também de eles se apostatarem, né? E até líderes mesmo fazendo o que não deve, como aquele éfode que o Gideão fez, por exemplo. Ou seja, essa liderança ela vai se mostrando cada vez mais débil, cada vez mais afastada do projeto de Deus. Sim? Uma inconstância, né, professor? Uma inconstância. Isso tudo serve de lição para nós, porque a gente está aprendendo aqui muitas coisas importantes. A grande vitória de Sansão no templo de Dagon nos lembra de que foi o desfavor de Deus com o seu povo e não o poder de deuses estrangeiros que fez com que fossem humilhados diante de seus inimigos. Então, a interpretação dos adversários era que o Deus deles tinha dado a vitória sobre Sansão, mas um motivo para Deus dar uma resposta, e essa resposta acontece nesse último clamor que Sansão faz, pedindo a Deus só essa vez: morra eu, os filisteus. E aí Deus dá a condição e derruba todo aquele anfiteatro com
mais de 3.000 pessoas. A festa, Não precisava ser assim. a festa deles era para mostrar A grandeza. subjugado o que estava aterrorizando a cidade. Exato. E o Deus de Israel, mais uma vez, estava, né, sendo colocado na posição de inferioridade aos ídolos. Estava sendo afrontado. E por isso então Deus age. Bem, temos uma ideia aqui que é principal, que é colocada pelo Tisro, é que Deus estava operando no meio do seu povo, mesmo quando este se mostrava insensível à sua presença. Deus mostrando o anjo, Deus operando, Deus atuando, e no entanto o povo estava insensível e dormindo na sua letargia. Ele alcançou o seu propósito por meio do insensato Sansão, mesmo que Sansão não tenha entendido o seu papel como libertador de Deus e foi motivado pela gratificação e vingança pessoal e não pelo senso de um chamado superior. Ou seja, eu fui levantado para ser um libertador, então vocês me sigam e nós vamos sair desse jugo dos filisteus. Ele nunca se colocou diante da nação como esse líder que Deus levantou para ser. Na verdade, a vingança foi de Deus no final. Sim. Deus é quem vingou por causa da afronta. A afronta que Deu recebeu aquela força diante de Deus, tá bom? Sansão de roubar tudo para vingar a afronta que eles estavam fazendo, né? Se sentindo superior ao nosso Deus. O fato de ele não ter compreendido seu papel no plano de Deus resultou num fracasso pessoal trágico e em sofrimento e o impediu de gozar os benefícios poderosos dos atos de Deus. Se Sansão entra na linha desde o princípio com aquela consciência da missão que ele tinha de livrar a nação de Israel dos filisteus e ele fizesse o trabalho de convocar a nação para sair da letargia, dizer: olha, minha mãe teve uma visão, meu pai teve uma visão, e eu sou o libertador que Deus agora levantou para nós sairmos do jugo dos filisteus, e convocar essa nação para lutar contra os filisteus, e ele à frente como grande comandante, a história seria totalmente diferente. É igual o próprio filisteu no tempo de Davi, né? Que tinha lá na frente estava o soldado, tinha lá o Golias, que intimidava todo mundo e intimidou Israel mesmo ali 40 dias. Ele ali, só o tamanho, a força dali intimidou o povo de Israel por causa da força e o tamanho de Gideão, de Golias. Quer dizer, se Sansão exercesse a sua força cheia da unção do poder de Deus, mostrando que Deus estava com ele e na vida de Sansão, os filisteus iam embora sem luta. Até serem depois derrotados, né? Conforme era a proposta de Deus. Mas eu tenho uma sensação. Então, a gente fechando aqui, É importante saber manusear aquilo que temos, né? Porque ele, com uma força sobrenatural dessa, com todo o potencial e um fracasso, né? isso ilustra a posição, Né, de usar aquilo que Deus tem nos dado, né? isso ilustra a nossa condição muitas das vezes. Falta de habilidade. A falta de consciência do que nós somos faz com que muitas das vezes nós fiquemos aquém daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Exemplo disso, quantos conflitos que a gente já enfrentou e nós enfrentamos e vencemos na força do nosso Deus. Eu enfrentei um conflito de morte na Rio Magé, quando ladrões quiseram assaltar o nosso carro. Mas consciente da missão e consciente daquilo que Deus tinha nos ordenado, nós vencemos aquela batalha. Clamamos o sangue de Jesus e os bandidos tiveram que sair em retirada. Quantas pessoas que são do mesmo povo de Deus morrem na mão de bandidos? Percebe? Então, isso aí é para todo o povo de Deus. E nós, se nós tivéssemos consciência da missão para a qual Deus nos levantou, essa obra já tinha atingido as nações, desde 1974, quando Deus falou, uma das primeiras vezes que Deus falou que essa obra iria atingir as nações, não é? Que saia das minhas servas, sairá virtude, não é? Deus deu toda essa descrição da nossa missão, do que nós somos. Vós não sois um povo qualquer, vós sois um povo especial. Falarei convosco face a face.
O que eu fiz no passado, dia 1º de abril de 2005, o que eu fiz no passado, quero fazer convosco hoje. Amém. Olha o amém como é que vocês estão. Olha o amém de vocês. Olha o amém de vocês. Ressuscitou o morto, vai ressuscitar hoje. Curou o cego, vai curar hoje. Olha o amém de vocês. Vou repetir. A mesma coisa, as mesmas coisas que eu fiz no passado, farei hoje convosco. Amém. Melhorou. E o Senhor diz, porque vós sois, olha só, o Senhor diz, porque vós sois um povo especial. Amém. Então agora é hora de nós sabermos para que nós estamos nesse mundo. Qual é a missão de Deus na nossa vida e deixarmos a inadimplência vocacional. O que Deus quer de mim? E se apresentar ao Senhor. Eis-me aqui, faça de mim a tua vontade. Faça como Maria, né? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. É o que nós devemos fazer hoje para desfrutar de privilégios e evitar sofrimentos. Muitos sofrimentos que nós passamos são devido à nossa inadimplência vocacional. Mas se nós estivermos preocupados com a missão que Deus nos deu, para que Deus nos levantou, por que eu nasci no Brasil nesse dia específico, para Deus agora me colocar dentro desse grande projeto que é o último sopro da boca dele na terra, para que eu estou aqui? O que Deus quer fazer comigo? Que faça, seja feita a tua vontade. Deus quer abalar as nações conosco. E nós precisamos tomar a missão a sério, levar a sério o que Deus falou, levarmos a sério. E quem levar vai ser usado por Deus. Quem levar a sério vai ser usado por Deus. Então, talvez mais do que qualquer outra história em Juízes, a história de Sansão ilustra a liberdade soberana de Deus de agir como lhe convém. Ele dá uma ordem e ele passa por cima da ordem por motivos específicos. É ele que faz tudo. Às vezes ele dá ordem e diz, vocês pensam para fazer as coisas, eu nem penso para falar, eu só executo. Já o pensamento de Deus já é transmutado em ação. E ele falou para nós fazermos a mesma coisa. Quando ele falar, não fica questionando como é que vai ser, o que eu vou fazer, e não bota na matemática na coisa, não, faça. Faça. Eu me lembro que quando nós fomos para os Estados Unidos, a discrepância do que eu vivi aqui no Brasil e o que eu fui começar a viver nos Estados Unidos, gente, Deus falou, olha, terminou tudo para ti aqui, no melhor da minha vida aqui no Brasil, no melhor, dando aula de faculdade, secretário de educação, igreja abençoada. Com o tempo a gente chega lá para ir para o basement de uma casa, o porão de uma casa, começar uma igreja. E não, antes disso tem um problema. Deus manda aí, o homem diz que não vai, e diz a primeira, diz a segunda, e diz a terceira. Mas quando Deus fala, acabou, gente. Agora sai da frente que tu vais. O Senhor entrou, abriu a porta, eles foram receber a gente no segundo andar lá, US Citizens, cidadãos americanos, e nos deram visto, e nós fomos aos Estados Unidos, e hoje estamos lá com a igreja abençoada, templo comprado e pago. Estamos lá, tenho a minha casa própria, meus filhos têm casa própria dos Estados Unidos paga, né? É uma coisa que os americanos pagam em 30 anos, nós não. Deus nos deu essa honra, por quê? Porque nós tomamos Deus pela sua palavra, né? Ele falou, quero a minha eleita plantada naquele lugar, acabou. É a soberania de Deus agindo. E nós, se nós entrarmos dentro dessa camisa de força divina, esse poder de Deus em nós, Deus vai abalar esse mundo, gente. Deus vai abalar esse mundo. Coisas que estão aqui na palavra e outras que não estão nem escritas na sua palavra, Deus vai fazer através de nós. Então que nós possamos nos entregar à vontade de Deus. Deixar que o Senhor tome conta, deixar o nosso barquinho singrar livremente no fluxo das correntes da vontade de Deus. Amém. E você sabe que pode vir intempéries, ele estando no barco, nunca vai acabar em naufrágio. Amém. Que nós possamos estar na vontade diretiva de Deus. O que Deus quer para a minha vida? É isso? Então, aqui estou. É meu ventre para gerar bênçãos para a obra de Deus? Entregue para Ele.
se submeta a Ele, você vai ver que privilégios você vai ter mais na frente. Quando eu cheguei lá em Mantena, eu vi lá vários pastores, né? Vários pastores que uma irmã colocou no mundo. Glória a Deus. Vários pastores. Glória a Deus. Lá na igreja tinham 3, né? Ali, tudo do mesmo dentro. Né? Que o Senhor disse que aquela irmã vai ter galardão de ungido, só porque gerou ungidos para a obra de Deus. Então vamos nos entregar mesmo à vontade de Deus, para que o Senhor possa nos usar. Ele quer nos usar. E Ele está despertando a cada um de nós, através dessas lições, para nós entender, para de ficar dando uma dissensão aí, sem entender para que Deus nos chamou. Porque nós temos tudo nas nossas mãos. Nós sabemos para que Deus nos chamou. Se nós nos rebelarmos contra essa vontade, é só sofrimento, vão tirar os nossos olhos, e daqui a pouco a gente está lá, ó, servindo de palhaço nas mãos dos filisteus. Não é isso que Deus quer. O fim de Sansão poderia ser muito mais honroso, e ele ir até a velhice, morreu precoce, novo, ir até a velhice, o povo de Israel liberto dos filisteus, e ele com a sua esposa, fazendo todo o trabalho de Deus direitinho, e Deus depois, olha, está encerrado o seu voto de Nazireu. Pronto. Porque o mesmo Deus que estabeleceu é o Deus que poderia chegar. Pronto, pode viver sua vida normal, como todo mundo. Essa poderia ser a história. Mas que essa não seja a sua nem a minha história. De um inadimplente espiritual, né? De um inadimplente vocacional, que conhece a vontade de Deus, mas não se entrega a ela. Que o Senhor nos abençoe. Amém. שופטים, פרק י"ד. וירד שמשון תמנתה, וירא אישה בתמנתה, מבנות פלישתים. ויעל ויגד לאביו ולאמו, ויאמר, אישה ראיתי בתמנתה, מבנות פלישתים, ועתה קחו אותה לי לאישה. ויאמר לו אביו ואמו, האין בבנות אחיך ובכל עמי אישה? כי אתה הולך לקחת אישה מפלישתים הערלים? ויאמר שמשון אל אביו, אותה קח לי, כי היא ישרה בעיני. ואביו ואמו לא ידעו כי מאדוני היא, כי תואנה הוא מבקש מפלישתים, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. וירד שמשון ואביו ואמו תמנתה, ויבואו עד קרמי תמנתה, והנה כפיר אריות, שואג לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני, וישסעהו כשסע הגדי, ומאומה אין בידו, ולא הגיד לאביו ולאמו את אשר עשה. וירד וידבר לאישה, ותישר בעיני שמשון. וישוב מימים לקחתה, ויסר לראות את מפלת האריה, והנה עדת דבורים בגביית האריה, ודבש. וירדהו אל כפיו, וילך הלוך ואכול, וילך אל אביו ואל אמו, ויתן להם, ויאכלו, ולא הגיד להם, כי מגביית האריה רדה הדבש. וירד אביהו אל האישה, ויעש שם שמשון משתה, כי כן יעשו הבחורים. ויהי כראותם אותו, ויקחו 30 מרעים, ויהיו איתו. ויאמר להם שמשון, אחודה נא לכם חידה, אם הגד תגידו אותה לי 7 ימי המשתה ומצאתם, ונתתי לכם 30 סדינים ו30 חליפות בגדים. ואם לא תוכלו להגיד לי, ונתתם אתם לי 30 סדינים ו30 חליפות בגדים. ויאמרו לו, חוד חידתך, ונשמענה. ויאמר להם, מהאוכל יצא מאכל, ומעז יצא מתוק. ולא יכלו להגיד החידה 3 ימים. ויהי ביום השביעי, ויאמרו לאשת שמשון, פתי את אישך, ויגד לנו את החידה, פן נשרוף אותך ואת בית אביך באש. הלא יורשנו קראתם לנו הלא? ותבק אשת שמשון עליו, ותאמר, רק שנתני, ולא אהבתני. החידה חדת לבני עמי, ולי לא הגדת. ויאמר לה, הנה לאבי ולאמי לא הגדתי, ולך אגיד? ותבק עליו 7 הימים אשר היה להם המשתה. ויהי ביום השביעי, ויגד לה, כי הציקת הוא, ותגד החידה לבני עמה.
ויאמרו לו אנשי העיר ביום השביעי, בטרם יבוא החרסה, מה מתוק מדבש? ומה אז? מארי. ויאמר להם, לולא חרשתם בעגלתי, לא מצאתם חידתי. ותצלח עליו רוח אדוני, וירד אשקלון, ויח מהם 30 איש. ויקח את חליצותם, ויתן החליפות למגידי החידה, וייחר אפו, ויעל בית אביהו. ותהי אשת שמשון למרעהו, אשר ראה לו,